Boa noite para você de casa. O NTV News dessa sexta está chegando. Foragido da Justiça por 6 tentativas de homicídio localizado pela Polícia Civil. Romeu Zema se encontra com prefeitos em Patos de Minas e na pauta a antecipação de recursos anunciada esta semana. E mais. O que é a PEC do semipresidencialismo protocolada na Câmara? Inscrições para o concurso da Rainha Nacional do Milho terá início no dia 17 de fevereiro. Saiba o que diz o regulamento. Mata do Catingueiro continua sendo alvo de invasões. As dicas de alimentos para as lancheiras na volta às aulas. Os perigos para a saúde com o consumo de produtos ultraprocessados. Servidores municipais aceitam reajuste salarial de 7,5% proposto pela Prefeitura. A gente fala sobre o lançamento do documentário Cachoeira, Tinta e Pedra, Legados de Presidente Olegário. É agora no NTV News. Uma mulher teve mais de R$3 mil furtados de seu veículo enquanto participava de uma missa em Patos de Minas. A mulher de 28 anos acionou a polícia militar logo após que ela participou de uma missa aqui na Igreja dos Capuchinhos. Ela chegou para essa missa por volta de 7h30 da noite. Estacionou seu veículo, um Fiat Uno, aqui na Rua Espírito Santo, bem próximo à Avenida Paranaíba. E então foi ali para poder participar desse momento religioso dessa missa na Igreja dos Capuchinhos. Após isso, ficando na missa até umas 8h30 da noite, ela retornou para o seu veículo. Ao retornar ao veículo, percebeu a fechadura totalmente danificada. E isso lhe chamou bastante atenção. A mulher que acabou acionando a polícia militar informou que ao verificar tudo que havia dentro do carro, deu falta apenas de R$3.500 que estava dentro da sua carteira. Carteira essa que estava dentro do porta-luvas do carro, ou seja, se mantendo ali escondida. A mulher observou que sentiu falta apenas disso, então relatou à Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, tentou procurar câmera de segurança aqui na região, encontrando apenas uma, mas acabou que não havia ninguém em casa nesse momento, então acabou não conseguindo colher imagens de câmera de segurança para tentar identificar os suspeitos de praticarem esse furto. Fato é que essa mulher de 28 anos acabou tendo esse prejuízo de R$3.500 enquanto ela estava na missa aqui na Igreja dos Capuchinhos. Os bandidos se aproveitaram e furtaram esse valor de dentro do carro dela. A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira um homem de 35 anos foragido da Justiça por envolvimento em 6 tentativas de homicídio ocorridas na noite de Réveillon do ano passado no povoado de São Brás, em Lagamar. Segundo a polícia, ele teria realizado disparos de arma de fogo durante uma briga generalizada que atingiram 6 pessoas. O foragido foi localizado em uma fazenda no município de Sacramento, no Triângulo Mineiro. A Polícia Militar explicou hoje o motivo de uma operação realizada em uma agência bancária na região central de Patos de Minas. As imagens que vocês vão ver agora chamam bastante atenção. Isso porque é uma operação da Polícia Militar que inclusive foi utilizado um escudo balístico, ou seja, chamou muita atenção de quem filmou e, claro, outras pessoas que passavam pelo momento. Essa operação, essa situação aconteceu aqui na Rua Olegário Maciel, bem no centro de Patos de Minas, em uma agência bancária, após a informação de que havia movimentação suspeita nessa agência bancária. Por isso, então, a Polícia Militar foi acionada, o tático móvel que já estava próximo aqui do centro de Patos de Minas, contou com a ajuda de outros militares que inclusive utilizaram aí desse escudo balístico para tentar chegar até essa agência bancária e verificar o que estava acontecendo. Ao chegar nessa agência bancária, a Polícia Militar identificou que não havia nada de errado e então informou aí aos responsáveis desta agência que estava tudo ok, que não havia nenhuma irregularidade, nenhum bandido, nada havia acontecido, apenas por uma situação de praxe. Nós recebemos um chamado, de que havia o alarme de uma das agências da Caixa Econômica Federal havia disparado e que possivelmente poderia haver movimentação no interior da agência nesse período noturno. Então nós encaminhamos as guarnições da Polícia Militar lá e conforme os vídeos que circularam aí ficou demonstrado o profissionalismo, o emprego de técnicas policiais para as abordagens. Mas felizmente nada foi constatado, o alarme havia realmente disparado, mas não havia nenhuma movimentação no interior da agência.
Sim, o escudo ele é de proteção, né? Nós temos escudos antitumulto, escudos de proteção balística. O objetivo ali é a proteção da equipe policial, porque ninguém fornece aquilo que não tem. Nós só temos condições de fornecer segurança à população, qualquer que seja o caso, se nós estivermos seguros, né? Então ali, o que vocês viram naqueles vídeos é um emprego de técnica policial avançada, para que, caso seja constatada alguma situação em que seja necessário evoluir a força policial, nós temos condições de fazê-lo e, sobretudo, fazê-lo com segurança. A seguir, o lançamento do documentário Cachoeira, Tinta e Pedra, Legados de Presidente Olegário. E a gente fala sobre o que diz a PEC do semipresidencialismo protocolada na Câmara esta semana. Foi protocolada nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que institui o semipresidencialismo e o voto distrital misto no Brasil a partir das eleições de 2030. Olha, sobre esse assunto, vou conversar com o especialista em Direito, Flávio Pedron, que divide tela comigo, né? E para a gente falar nesta noite aí sobre essa PEC. Boa noite, Flávio, tudo bem? Tudo bom, Odair? Boa noite, telespectadores. Ô Flávio, essa PEC, ela explica como o presidente eleito dividiria o poder com o primeiro-ministro, não? Sim, essa PEC, ela é uma PEC bastante extensa, Odair, e, portanto, ela discrimina a divisão de funções entre o presidente da República e, então, um novo ator político, que seria o primeiro-ministro. A ideia principal é que a PEC deixa o presidente para, seguindo modelos, por exemplo, adotados na Europa, funções mais altas, como a representação do Estado, principalmente no cenário internacional, bem como a possibilidade de veto e sanção das leis editadas pelo Congresso Nacional. Por outro lado, o primeiro-ministro, ele teria a função aqui, na verdade, de chefe de governo. Ele seria a cabeça pensante da administração pública federal. Caberia ao primeiro-ministro desenvolver e apresentar para o Congresso Nacional um plano de exercício de suas funções, bem como apresentar aqueles que serão os ministros que irão compor o seu gabinete. Consequentemente, esse primeiro-ministro, ele tem na previsão da PEC a obrigação de anualmente prestar contas acerca desse projeto de governo. Esse primeiro-ministro também, ele de certo modo, ele representa aqui as definições das finanças orçamentárias da União, cabendo a ele elaborar a lei orçamentária federal, definindo aqui como serão os gastos, os investimentos e as despesas corriqueiras e ordinárias que a União terá que suportar ao longo de cada ano. Doutor, agora considerando a nossa polaridade, né, de direita, esquerda, centro aparece aí também, esse primeiro-ministro, conforme essa PEC, seria indicado pelo presidente eleito? Na verdade, o primeiro-ministro ele é indicado pelo presidente eleito, mas esse primeiro-ministro ele passa a ter que contar com a chamada confiança da Câmara dos Deputados. De modo que, tão logo a Câmara dos Deputados entenda que as atividades não estão sendo exercidas de maneira satisfatória, ela pode provocar uma votação e editar a chamada moção de desconfiança, destituindo o primeiro-ministro, de modo que caberia ao presidente da República a indicação de um novo nome para ocupar aquele cargo. Nós estamos falando sobre a PEC do semipresidencialismo, está comigo aqui o advogado Flávio Pedron, né? Flávio, essa PEC, ela acabaria com o cargo de vice-presidente? Porque aí a gente está falando de presidente, primeiro-ministro, o vice-presidente fica fora dessa PEC? Na verdade, o vice-presidente seria aqui uma peça fora do jogo político, porque em substituição ao presidente da República, inclusive, haveria a possibilidade de temporariamente termos aqui a atuação do primeiro-ministro. Certo. Tem ainda, de acordo com o que eu entendi, tem ainda a previsão de um sistema eleitoral misto, seria isso?
Exatamente. Essa é uma grande novidade também trazida pela PEC, que de maneira talvez não tão divulgada no primeiro momento, impacta muito o nosso sistema eleitoral. Afinal de contas, ela inaugura o chamado sistema do voto distrital. Basicamente, a PEC está estabelecendo que o Tribunal Superior Eleitoral ele vai definir os parâmetros e as diretrizes para demarcar ao longo do território dos estados os distritos. Desse modo, cada região, cada distrito, elege os seus representantes legislativos com números definidos a partir de coeficientes populacionais que ocuparão assento no Congresso Nacional. Certo. Como é que está a tramitação desta PEC que foi protocolada, como eu disse, e quais são os próximos passos dessa matéria, doutor Flávio? Essa PEC acabou de chegar, na verdade, dentro da Câmara dos Deputados e, portanto, ela precisa obedecer a algumas formalidades. Ela vai ser encaminhada para uma comissão, talvez uma das mais comissões importantes que a gente tem, que é a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, que vai verificar se realmente esta PEC atende todos os requisitos constitucionais para ser uma proposta de emenda à Constituição. Possivelmente, a presidência da Câmara também criará aqui uma comissão temática para avaliar não apenas a legalidade, mas a própria conveniência política destas alterações, e ela será votada. Uma vez que se trata de proposta de emenda constitucional, ela tem aqui um quórum especial de votação na Câmara dos Deputados, para depois ela ser encaminhada ao Senado Federal, onde ela terá também uma comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal, uma nova comissão temática, uma outra votação com um quórum especial de maioria absoluta, para depois ela retornar para a Câmara dos Deputados, caso o Senado tenha feito modificações ou supressões ou adições dentro do texto da PEC. Para ela ser aprovada, teria que ter ampla maioria na Câmara, né, doutor? Exatamente, a gente está lidando aqui com um quórum diferente que a Constituição estabelece aqui, na verdade, de 3/5 de cada casa legislativa. Até porque não é fácil modificar a Constituição, né? A ideia seria essa. Né? Tendo a Constituição a natureza do conjunto normativo mais importante do país, ela espera uma certa rigidez e, por isso, o próprio texto da Constituição cria aqui uma série de entraves e procedimentos que necessariamente precisam ser observados sob pena da própria tramitação da PEC redundar em uma inconstitucionalidade. Há uma questão importante que a gente precisa pensar aqui também e que vai ser um grande debate na Comissão de Constituição e Justiça, é o fato de que o Brasil, historicamente, já teve a possibilidade, em 1993, de definir não apenas a sua forma de governo entre república e monarquia, mas também o seu sistema de governo entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Então, há aqui uma grande discussão se, de fato, a forma de governo e o sistema de governo poderiam ser objeto de emendas constitucionais, inclusive. Entendi. Doutor, a gente falando então sobre PEC do semipresidencialismo, com Flávio Pedron, especialista aí em direito, trazendo essa luz a todos esses pontos, né? E são muitos, né? Dessa PEC que foi protocolada ontem, né? Na Câmara dos Deputados. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui e convidá-lo para mais vezes a gente voltar a falar de assuntos que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de entender, de compreender, até por uma questão de uma linguagem mais jurídica e de seus diversos pontos, né? E que isso precisa ser desmembrado para que toda a população tenha um entendimento. Doutor, nosso muito obrigado, viu? Eu que agradeço, daí fico sempre à disposição sua, dos nossos telespectadores e da MTV. Certo, doutor, muito obrigado. Olha, a gente vai, então, portanto, mudar de assunto, porque a descoberta de um sítio arqueológico pela empresa Água e Terra, na região de Santiago, foi registrada em um documentário lançado na tarde desta sexta-feira em Patos de Minas. Há quase 25 anos focados em gestão ambiental, a Água e Terra está amparada por um time multidisciplinar
que atua em cerca de 15 estados, focados na diminuição dos impactos ambientais e são referências em geologia e arqueologia. São mais de 120 colaboradores em mais de 20 estados, né, do país, nas diferentes formações. A gente costuma dizer aqui que nós já fizemos estudos desde uma fábrica de sapato até uma usina nuclear. Só para que as pessoas tenham uma ideia, né, a gente trabalha de forma e considera no mesmo nível de importância a averbação da reserva legal naquele pequeno empreendimento rural, assim como a linha de transmissão que liga São Paulo e Itaipu, no qual nós fizemos parte, o Lago de Furnas, educação ambiental no Nordeste como um todo, gasoduto da região metropolitana de Belo Horizonte, enfim, são diferentes trabalhos, mas sempre com um único Flávio, ele é objetivo. especialista. Estamos caminhando para 25 anos de mercado, sendo uma referência em nossa região, no estado de Minas, e tem uma atuação nacional. São mais de 15 estados em que Água e Terra está presente. Um dos serviços mais interessantes oferecidos é o estudo arqueológico, que atua na prospecção e levantamento do potencial arqueológico em diversos locais. Tem mais de 17 anos que nós atuamos com equipe própria. São profissionais que dedicam exclusivamente, né, para conhecer como que foi a passagem dos antepassados, né, na nossa região, e já temos aí muito material interessante aí coletado, muitos registros feitos e muitas ações de preservação do patrimônio cultural. E através dessas ações que nós chegamos até o Elvésio, o parceiro que trouxe o projeto e nos apresentou esse sítio fantástico, né? Que até então ele não estava registrado. Nós atuamos lá justamente para contribuir para o conhecimento e para a preservação desse sítio arqueológico. O sítio arqueológico foi encontrado na região de Santiago, nas proximidades do município de Presidente Olegário, e a criação do documentário deu início às comemorações dos 25 anos da empresa. Esse documentário ele reflete o pensamento da Água e Terra, da sua origem, aquela que eu disse, até os próximos 50 anos, ou seja, sempre pensando no próximo, sempre pensando na melhoria do produto que é ofertado. O documentário já está disponível na rede social da empresa e foi realizado com os recursos da Lei Paulo Gustavo, que retrata a beleza e importância das paisagens rurais do município, em face à redescoberta de sítios arqueológicos com inúmeras pinturas rupestres. A gente fez imagens belíssimas ali de Presidente Olegário, da zona rural de Presidente Olegário, das pinturas, do patrimônio ambiental que Presidente Olegário tem, que é riquíssimo, né? E em consonância com essas pinturas rupestres, que são um patrimônio arqueológico, o documentário é um deleite para quem gosta de turismo, de exploração ambiental, de andar no mato. É uma achada incrível, né? Vale a pena parar um pouquinho para ver esse documentário, para a gente entender, né? A proximidade que tem essas pinturas, esse sítio arqueológico próximo aqui a Presidente Olegário. Vale a pena conferir. É a história, é a nossa história, né? Em instantes aqui no News tem a previsão do tempo para o fim de semana. Você vai ver que inscrições para o concurso da Rainha Nacional do Milho terá início no dia 17 de fevereiro. E ainda, Mata do Catingueiro continua sendo alvo de invasões. Coromandel se prepara para a 14ª edição do Festival Canta Goiá. 40 cantores se inscreveram, 15 foram selecionados e são de 8 cidades da região. As músicas de Goiás que serão apresentadas foram escolhidas pelos artistas. Os cantores serão avaliados por 3 jurados e os classificados do primeiro ao 5º lugar vão dividir um prêmio de R$15 mil. O Festival Canta Goiá é uma realização da Prefeitura de Coromandel e será realizado no próximo dia 15, a partir das 3 da tarde, no Centro de Convenções Terezinha Rodrigues. A entrada é gratuita. As inscrições para o concurso da Rainha Nacional do Milho 2025 serão abertas no dia 17 de fevereiro e devem ser realizadas até o dia 21. Nesta sexta-feira, a comissão organizadora divulgou o regulamento do concurso.
Para participar do concurso, as candidatas devem atender a critérios específicos estabelecidos pela comissão organizadora. Ter nacionalidade brasileira, ser do sexo e gênero feminino, ter idade entre 18 e 24 anos, altura mínima de 1,65 m, ser residente e domiciliada em Patos de Minas, possuir o ensino médio completo ou estar concursando, não possuir antecedentes criminais, estar em boas condições de saúde física e mental, ser solteira, sem histórico de casamento e sem filhos, manter boa conduta moral e disciplina, ter redes sociais abertas para avaliação da comissão organizadora, não ter tido envolvimento em atividades de conotação sensual ou sexual. As inscrições devem ser acompanhadas dos documentos comprobatórios e do termo de autorização de uso de imagem e voz. E olha só, a comissão organizadora selecionará 9 candidatas para uma entrevista presencial. Dentre essas, 3 finalistas serão escolhidas para disputar o título. A eleição da Rainha Nacional do Milho 2025 acontecerá no dia 18 de maio, no Parque de Exposições, e será decidida por voto popular, assim como aconteceu em 2024. Em caso de empate, a candidata de maior idade será coroada. As interessadas podem se inscrever pelo site oficial, poderão, porque começa no dia 17, o site oficial do evento, que é majestadesdomilho, tudo junto, .com.br, ou presencialmente na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Vamos falar de reclamação. No bairro Itamaraty, um morador pede providências para o mato alto e a falta de sinalização. Há mais de 5 anos, a cidade avançava com a abertura de um novo loteamento. E o que deveria ser motivo de progresso se tornou um desafio para a população. Os moradores aqui do bairro Itamaraty estão indignados com a situação em que vem vivendo após a abertura desse novo loteamento, que o mato está muito alto e as ruas aqui não são sinalizadas, além do lixo que é jogado pelos moradores que moram nas vizinhanças, sendo um foco do mosquito da dengue. No início, foi o loteamento, fazer o loteamento. Então era máquina pesada, estragando as casas da gente e muito problema. Aí depois veio o loteamento, abriram as ruas, fez os postes, porém os lotes estão aí abandonados, já vendeu para as pessoas não vêm cuidar, muito bicho dentro da casa da gente, cobra. A escola ali fica prejudicada porque os meninos ficam passando risco aí, muito perigoso esses matos aí. Esse dia mesmo tinha um cara andando aí mostrando as partes íntimas para os meninos. Então assim, fazendo o bairro aqui de motel, o trem aqui não está fácil para nós. E os moradores ficam acuados. Você tem que ficar dentro de casa, porque à noite aqui não tem condições de sair. Se a gente não pode mais sair na rua, deixar os meninos brincar, porque o trânsito violento. Muitos acidentes estão acontecendo aqui devido ao mato alto e não ter sinalização. De acordo com o morador, a situação já foi enviada às autoridades, mas até o momento não obteve nenhuma resposta de ação a ser tomada pela prefeitura ou incorporadora. Não tivemos nem retorno nós não tivemos, nem da prefeitura, nem da incorporadora que é dona do loteamento, nós não tivemos nenhuma coisa. De vez em quando eles mandam um cara aí faz isso aí, mas o restante dos lotes está desse jeito aí. Então a gente está pedindo ajuda, que pelo menos eles limpem, Ninguém é contra o progresso, o progresso faz parte, lógico, mas que os moradores aqui não ficam prejudicados. A falta de segurança vem sendo a maior preocupação, já que o mato alto tem sido usado para festas de luau e a limpeza que vem acontecendo é feita apenas pelos moradores locais. Aqui tem uma escola, encontrou cobra na escola, mas de onde que está vindo essas cobras? Daí a escola está limpinha, bem cuidada. Mas o que adianta você cuidar da sua casa, eu cuidar aqui da minha casa e a rua aí cheia de trem, cheia de dengue? Então não vai adiantar. Eles falam, a dengue está atacando, mas pergunta aí se vocês vêm aqui limpar os bueiros, fazer um mutirão para ajudar nós. Quem tem que fazer é nós, morador. Se quiser, amenizar o problema, A população pede que a limpeza do mato alto, dos entulhos e a sinalização seja resolvida, além de solicitar mais patrulhamento e a segurança da polícia militar. À noite não tem policiamento, os meninos ficam aí, mexem com aquelas bicicletas barulhentas, moto fazendo... Então assim, tá complicado. A gente não quer falar assim, isso é aquilo. A gente precisa que as autoridades tomem ciência e façam alguma coisa. Olha só, até o final da tarde de hoje, a Prefeitura de Patos de Minas ainda não tinha respondido aos nossos questionamentos sobre essas reclamações.
Além da invasão dos terrenos públicos no bairro Alto Caiçaras, alguns moradores do entorno da Mata do Catingueiro também estão ocupando partes do parque. Ao passar por algumas das entradas da Mata do Catingueiro, é possível notar uma grande quantidade de plantações, hortas privadas e os famosos puxadinhos no fundo de residências. Não haveria problema algum se tais construções fossem feitas em terrenos privados, mas esse não tem sido o caso. Nós já vem lidando com isso há mais de 8 anos. O município é ciente, ele já notificou todas essas pessoas que utilizam a terra aqui para plantar, para construir, para alongar os lotes deles, para você 8 anos, e ele vem, faz uma urbanização e deixa a parte invadida, que não tem uma residência, não tem nada. A forma que o município está tratando essas invasões aqui para a gente não está correta, não. Ele tem que assumir, ele é o guardião e o responsável pelo bem público. O Ministério Público há muito tempo também tenta resolver o problema, mas nada foi feito até agora e as invasões só pioram a cada dia. O Ministério Público vem sempre dialogando, conversando com o município, pedindo de alguma forma que ele notifique as pessoas, que conta para eles e fala que eles têm que sair. Mas quando eu vou urbanizar, deixa aí, eu acho que o Ministério Público não deve estar ciente dessa situação aqui não, que o município fechou os olhos para essa situação aqui, quanto da urbanização aqui, da pista de caminhada e outras benfeitorias que fez aqui para preservar e proteger o parque aqui. Ivanildo também fala sobre o total abandono do parque. A quantidade de mato já começa a tomar as pistas de caminhada, o que não torna o ambiente atrativo para o uso popular. Nós entramos nos 2 ou 3 pontos aqui do parque, você não vê um vigia, você não vê um guarda, mas você tem uma massa aí, que no futuro aí serve como combustível para incêndio, essas coisas que eu acho que o município também tem que zelar, não só para as invasões, mas em geral do parque que está com aspecto de abandono. Os integrantes do CODEMA pedem mais uma vez para que o problema seja observado com uma maior atenção e que encontrem uma solução. Espero que o município faça o que constitucionalmente é a responsabilidade dele, que zela, que protege, que tira os invasores e que resolva o problema definitivamente e começa a replantar o parque das espécies que tinha aqui, que também por relapso dele ou falta de cuidado do bem público acabou deixando queimar tudo e tá essa forma aí distorcida das questões ambientais. Não pode ocorrer isso. Fiscalizar. Vai continuar acompanhando esse caso, inclusive esperando medidas e posicionamentos da Prefeitura de Patos de Minas. Olha, a previsão para o fim de semana é de calor e instabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Confira aí. Previsão do tempo. Tendência de céu com muitas nuvens e possíveis pancadas de chuva e trovoadas. A umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, no sábado, mínima de 19 e máxima de 28 graus. E no domingo, variam de 18 a 29 graus. Em Lagamar, no sábado e domingo, variam de 20 a 29 graus. Em Lagoa Formosa, de 19 a 28 no sábado e no domingo de 18 a 28 graus. Em Lagoa Grande, no sábado, de 21 a 29 graus e no domingo, de 21 a 30. Em São Gotardo, de 19 a 28 no sábado e no domingo, de 19 a 29 graus. E em Varjão de Minas, no sábado, mínima de 19 e máxima de 27. E no domingo, variação entre 19 e 29 graus. Daqui a pouco aqui no News, as dicas de alimentos para as lancheiras na volta às aulas e os perigos para a saúde com o consumo dos produtos ultraprocessados. Olha, agora há pouco a gente mostrou uma reclamação do bairro Itamaraty com relação a mato, no loteamento e também a falta de sinalização. Um morador reclamando disso a gente mostrou e eu disse que ainda não tinha resposta da Prefeitura, mas a gente tem a resposta em mãos. A Prefeitura informou o seguinte, que o setor de posturas está finalizando o levantamento de todos os loteamentos nessa região que a gente mostrou para notificar as incorporadoras. De acordo com a nota,
Os loteamentos ainda não foram entregues e é de responsabilidade da incorporadora realizar a limpeza e a primeira sinalização viária. As aulas terão início na próxima segunda-feira e nesta retomada aos estudos é bom ficar atento às dicas sobre a qualidade dos alimentos que irão compor as lancheiras. As aulas estão voltando e, na hora da necessidade, é comum que os pais ou responsáveis recorram a alimentos industrializados, como biscoitos e bolinhos. No entanto, o ideal é sempre pensar em uma maneira saudável de compor o lanche das crianças. Os rótulos podem ser grandes aliados na hora de decidir o que os filhos vão levar. No caso de embalagens envasadas e embalagens de longa vida, elas fornecem informações importantes, como o valor nutricional, o modo de armazenamento e o modo de preparo. Mas preparar um lanche saudável e prático ao mesmo tempo pode se tornar uma tarefa desafiadora. A principal coisa que a gente tem que observar, né, quando você compra um alimento é a tabela nutricional, né? Geralmente está atrás no rótulo atrás, e ali vai vir a composição do alimento, carboidratos, proteínas, açúcares, gorduras. Geralmente um produto ruim, que não faz bem para a saúde, vai estar uma grande quantidade ou de gorduras ou de açúcares, que são prejudiciais à saúde. E além disso, a gente tem que ver quais os ingredientes foram usados na preparação desse produto. Geralmente, o primeiro ingrediente é o que tem mais quantidade naquele produto. Então, se vem sucralose, por exemplo, que é um tipo de açúcar, ou maltose, às vezes não está escrito o açúcar mesmo, mas está escrito um tipo de açúcar. Então, é um alimento prejudicial também. A organização para garantir hábitos saudáveis inclui na lancheira infantil uma alimentação feita com frutas e produtos naturais. As melhores indicações seriam os alimentos naturais, orgânicos, né? Principalmente frutas, e aí nas frutas a gente vai ter uma diferença, dependendo da fruta, uma quantidade maior ou de vitamina C ou de outras vitaminas, algumas frutas são mais calóricas, no caso da banana, então a gente tem essa diferença, mas as frutas são um alimento que é muito fácil de comer, de ingerir, e é só descansar. Além disso, seria também os alimentos orgânicos e preparados. Pode ser um sanduíche natural, que tem uma maior quantidade de proteínas, ou então ovos, que seriam fáceis também de fazer e de deixar embalado. E o mais importante é a hidratação, seria a água também, que é importante a gente levar água junto na lancheira. A gente dá preferência para alimentos assim, um pouco mais saudáveis, né? Porque saudável totalmente a gente sabe que ele tem uma alimentação mais seletiva. Mas a gente dá preferência para sucos naturais, pães mais integrais, né? Frutas também ele gosta bastante, uma bolachinha vez ou outra também ele gosta. Torradinhas, essas coisas mais fáceis de preparo, né? Ainda mais com 2 crianças em casa, a correria do dia a dia, trabalho em casa, correria e tudo. A gente opta por coisas mais simples, mas que dá certo. A garantia dos nutrientes necessários para um bom desenvolvimento infantil podem ser feitas a partir da substituição dos sucos industrializados por sucos naturais. Os sucos é um grande problema, principalmente para a sociedade de hoje, né? A indústria, ela manipula ali os sucos de uma forma que ela deixa no produto uma grande quantidade de açúcar. As frutas e os sucos, elas já vêm com açúcar natural do alimento. Quando a gente ingere e coloca ali mais açúcar, esse alimento vai ficar muito rico em açúcares, né? Então ele vai ser muito calórico. E essas calorias para uma criança, para um adolescente, vai ser prejudicial, vai estar ali aumentando a questão do sobrepeso, da obesidade, e além disso prejudicando o índice glicêmico do alimento, fazendo que ele seja um alimento de alto índice glicêmico. Faço suco de maracujá, ou de que tiver lá, de qualquer fruta. E preparo, faço pão, coloco alguma coisa, o frango, alguma coisa no pão dele, alguma bolachinha, pão de queijo, igual eu moro lá na fazenda. De acordo com o nutrólogo, dar preferências a lancheiras mais orgânicas, nutritivas e coloridas podem ser fundamentais para manter a saúde das crianças. Seria principalmente ler o rótulo dos alimentos. No caso dos sucos e dos leites de caixinha, né,
olhar se na formulação desse alimento tem ali uma grande quantidade de conservantes, né, como isossorbato de sódio ou citratos, que são prejudiciais para a saúde. E além disso, a questão dos açúcares adicionados, que a maioria dos alimentos industrializados e ultraprocessados tem uma grande quantidade de açúcares. E ver se realmente o alimento a durabilidade, né, se ele é mais orgânico ou não, e se está na data de validade, que também é muito importante. Olha só, e por falar no assunto, em meio à busca por uma alimentação equilibrada, o desafio do dia a dia é evitar o consumo de produtos ultraprocessados que podem causar danos à saúde. Alguns exemplos de alimentos ultraprocessados são as bolachas de pacote, hambúrgueres, refrigerantes e refeições do tipo fast food. Por serem geralmente pobres em nutrientes e ricas em calorias, o consumo em excesso pode favorecer o surgimento de certas situações de saúde. Na infância, os alimentos ultraprocessados, devido à grande quantidade de açúcar e substâncias químicas, podem alterar os níveis de glicose, causar resistência à insulina, levar a quadros de diabetes e até mesmo o desenvolvimento da obesidade. Além disso, o baixo valor nutricional destes alimentos promovem o desenvolvimento da deficiência de micronutrientes muito importantes para o sistema imunológico, para o sistema de defesa dessas crianças, como zinco, selênio, magnésio, vitaminas do complexo B, vitamina D. Então, aquela criança que vive adoecendo, vive com o nariz escorrendo, tendo dificuldade de aprendizado na escola, dificuldade de atenção, ansiedade e até mesmo irritabilidade, devem ser investigadas as carências, as deficiências nutricionais. De vez em quando é bom, né? Macarrão instantâneo, miojo, salsicha. Gosto. Ingerir estes alimentos ultraprocessados com corantes e substâncias químicas faz com que o corpo humano reaja de diversas maneiras. Uma vez que eles têm impacto direto na saúde hormonal, na saúde intestinal, no seu sistema imunológico, no seu comportamento, causando quadros de ansiedade e irritabilidade, não temos de fato benefícios no consumo desses alimentos. Pelo contrário, quanto mais grave é isso, quanto mais tempo leva para aquele alimento ser degradado, menor é o tempo de vida da pessoa que o consome. Homens e mulheres de todas as idades podem sofrer os efeitos da alimentação desregulada. Na saúde da mulher e do homem, os alimentos ultraprocessados também causam impacto negativo. Na mulher, tanto no período da menopausa quanto no período da menarca, a mulher que ainda menstrua, como a presença de substâncias que são disruptores endócrinos, alteram a produção dos hormônios, bloqueiam a produção hormonal, podem causar alterações como o desenvolvimento de resistência à insulina, alterações no ciclo menstrual, desenvolvimento de doenças inflamatórias, piora dos quadros de doenças como adenomiose, endometriose. Por isso, é muito importante tirar totalmente da sua vida esses alimentos. Já na saúde do homem, a presença de xenoestrógenos, que são disruptores endócrinos como BPA, bisfenol A, eles também podem fazer com que tenhamos um excesso de estrogênios no organismo do homem, fazendo com que ele tenha o desenvolvimento de mamas, o acúmulo de gorduras que a gente chama do tipo ginecoide, acúmulo de gorduras nos flancos, desenvolvimento do aumento da circunferência abdominal e gordura visceral, trazendo impactos negativos para a saúde desse homem e até mesmo alterações como redução da testosterona devido a quadros de sobrepeso, obesidade, que damos o nome de hipogonadismo. A fase de adolescência também pode ser comprometida com o uso excessivo desses tipos de alimentos. E a dica é que a população mantenha a alimentação mais natural e saudável o possível. No caso dos adolescentes, um dos principais impactos que os alimentos ultraprocessados podem causar é que, devido à presença novamente desses disruptores endócrinos, nós podemos ter a grande produção de estrógenos, que são produzidos principalmente a partir do tecido adiposo, das gorduras, levando ao desenvolvimento de uma puberdade precoce.
Então aí mais uma vez demonstrando o impacto dessas substâncias químicas na saúde hormonal. Geralmente eu como de tudo, os processados não me atrapalham não. Aliás, eu gosto até bastante, né? Porque são várias opções que a gente tem de processados e hoje em dia a vida precisa ser mais prática. Então eles dão um pouco de rapidez pra gente, né, no dia a dia. Eu tento, né, ter uma alimentação mais saudável, né, no dia a dia. Final de semana a gente extrapola um pouquinho, mas sempre buscando, né, comer alimentos mais saudáveis, frutas, almoçar, né, aquele arroz, feijão, aquela carne gostosa, em vez de comprar, né, os alimentos aí que são processados, que fazem muito mal à saúde, né. Ainda mais nós somos mulheres, a gente luta muito pelo corpo, preocupa muito com a celulite, né. Então é sempre bom manter saudável, né? E a correria do dia a dia é inimiga dessa alimentação saudável, né? Que demora um pouco mais para ser feita. A seguir aqui no News, servidores municipais aceitam reajuste salarial de 7,5% proposto pela Prefeitura. E Romeu Zema se encontra com prefeitos em Patos de Minas. Na pauta do evento, a antecipação de recursos. Durante a assembleia realizada na manhã de hoje, os servidores municipais de Patos de Minas aprovaram os percentuais de reajuste salarial propostos pela Prefeitura. Antes da realização da Assembleia, 3 rodadas de negociação com o Executivo foram necessárias para que chegassem a um acordo. De forma quase unânime, os servidores votaram a favor do reajuste de 7,5% no salário e 9,8% no Vale Alimentação. A primeira reunião não teve êxito nem por parte dele, que o nosso argumento eu acredito que foi muito bom. A gente sensibilizou ele, dele dar um aumento maior para a gente. Ele viu que também que estava do jeito que ele estava fazendo nos anos anteriores, estava defasando o salário do servidor, né? A gente teve mais 2 reuniões após isso. A segunda também não atendeu os nossos, pelo menos o mínimo que deveria de atender, igual a gente fez a questão que pelo menos do aumento do salário mínimo para mim trazer em assembleia. Eu não ia fazer uma assembleia ele dando um valorzinho mínimo. A gente sempre questiona, na hora que a gente vê que ele já chegou naquele ponto, ele não tem mais, a gente pega e faz a assembleia. O aumento salarial será de grande valia para os servidores que há anos dedicam as suas vidas aos cargos públicos. A gente compreende que o pedido nosso foi baseado, né, nas percas que a gente teve durante 2023, 2024, né, e o reajuste o reajuste agora de 2025, né, junto, a gente compreende que poderia ter sido melhor o aumento para nós. Mas diante da circunstância, a gente vê aí que R$80 no cartão alimentação e um reajuste de 7,5, realmente é um reajuste que vai nos ajudar. Durante a reunião, diversos outros assuntos foram abordados em busca de melhorias para a classe. O aumento das diárias dos servidores também, que já estava há muitos anos defasado, só dando o valor da inflação, a gente conseguiu também um 7,5%. E algumas questões aí que a gente ia levando, alguns cargos em específico, né, que por categorias, a gente conseguiu uns êxitos também. E a gente tem um concurso público que vai acontecer esse ano a pedido do Sintrasp também, para a população no modo geral e para os próprios que são contratados da prefeitura fazer e entrar para a gente, né, junto com a gente aí. A partir de agora, os servidores comunicarão à prefeitura sobre a aprovação do reajuste e já esperam que a diferença seja notada no próximo salário. Aprovando lá, já vem o aumento no próximo mês. E o retroativo a janeiro vai ser pago no outro mês, que é março, que a gente recebe em abril. Agora eles não conseguem pagar o retroativo, já fui informado disso também. Nesta sexta-feira, o governador Romeu Zema visita Patos de Minas, onde se reuniu com prefeitos da região. O objetivo do encontro foi detalhar a antecipação de recursos anunciada nesta semana pelo governo de Minas. O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, está aqui em Patos de Minas, aonde ele se reúne com prefeitos de toda a região, aonde ele anuncia
o adiantamento de 3 parcelas do Fundo Estadual de Saúde. Recursos esses que só para o estado de Minas Gerais são cerca de 165 milhões de reais. E só aqui para a nossa região são cerca de 9 milhões de reais. Participamos agora e o governador trouxe mais informações sobre esse adiantamento para os municípios do estado mineiro. O que significa um aporte para todos os municípios do estado de 165 milhões de reais, o que não deixa de ajudar muitos prefeitos que estão no início da sua gestão e com alguma dificuldade quando assumem uma prefeitura que não estava bem estruturada, o que é mais exceção do que é regra, mas que existe. Esse valor ele já está determinado num acordo que foi firmado entre o governo do estado e municípios. Todo município sabe que mensalmente ele recebe essa prestação. Então o que nós estamos fazendo é pegar o valor dessa prestação e antecipar 3 meses. O NTV News está terminando. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã quem estará aqui na bancada é a Yandra Faria. Encontro na segunda. Bom fim de semana para você e até lá.